Então vamos lá, começando falando com a Alemanha aqui, cara, a batata da Alemanha está assando, porque eles tomaram 4-1 do Japão, vale lembrar. O Japão já tinha sido algoz da Alemanha na Copa do Mundo, né, com aquela vitória por 2-1 lá, fazendo a Alemanha cair na fase de grupos. E agora os caras tomaram de 4-1 num amistoso. É amistoso, bababá, não vale, mas cara, é uma ataca de uma seleção mais fraca, jogando em casa e numa sequência de resultados ruins da Alemanha. Pra quem tá vendo ao vivo, dá pra ver na tela. Oi? A Alemanha vem 3 derrotas seguidas. Pra quem tá vendo na tela, a Alemanha vem de 3 derrotas seguidas. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos, 5 partidas sem vencer. E com o detalhe, né? Eles já estão classificados pra Eurocopa de 2024, porque eles são os anfitriões. Vai ser na Alemanha a Eurocopa. Portanto, eles estão jogando só amistoso. Não sei o que isso afeta exatamente, né? Se os caras não estão empolgados, mas me parece que não é exatamente, não é só isso o problema, porque a seleção já vem mal já faz um tempinho, né? E a Alemanha, então, numa fase terrível, acabou acontecendo algo que poucos poderiam imaginar um tempo atrás. O Hansi Flick foi demitido da Alemanha. Ele tinha assumido o comando da seleção em 2021, depois de ganhar tudo com o Bayern de Munique. Vale lembrar, o Hansi Flick é o treinador do sextete do Bayern, da tríplice coroa, daquele Bayern avassalador, campeão da Champions, beleza? Inclusive, o Yuri puxou aqui o histórico do Hansi Flick, comparando ele no Bayern e na Alemanha, e a diferença de desempenho é brutal, tá? No Bayern de Munique, tu pensa, em 86 jogos, ele empatou 8 e perdeu 8 só. Resto tudo vitórias, tá? 70 vitórias. Enquanto na Alemanha, em 25 partidas apenas, ele empatou 7 e perdeu 6, ou seja, quase o mesmo número de derrotas e empates que ele teve pelo Bayern de Munique, sendo que no Bayern ele fez mais de 3 vezes o número de partidas pela Alemanha. Então, pontuação por jogo em média na Alemanha despencou, o número de gols marcados por jogo despencou, gols sofridos aumentou. Então, realmente é uma diferença brutal do trabalho dele, que não engrenou na Alemanha. E com isso, Hansi Flick foi para a rua. Veremos quem será o próximo treinador da Alemanha, né? Dizem aí que o Nagelsmann poderia ter uma chance. Mas, de qualquer maneira, é uma das seleções mais fortes do planeta. Aquela daquele resultado, numa fase tenebrosa, amigo. Vou te falar uma coisa, Yuri. Não sei se tu concorda comigo, mas os caras deram uma sorte ferrada que a Eurocopa vai ser na Alemanha em 2024. Porque se eles tivessem que classificar, eles iam ser eliminados nas eliminatórias. Tá com toda a cara. Do jeito que tá, viu? Não duvido, não. Cara, é bizarro, porque assim, tem uma galera que gosta de ser reducionista com o Hans Flick, dizendo que ele só fez o que fez no Bayern por causa da pandemia. Como se a pandemia tivesse afetado todo mundo menos o Bayern. O Bayern tava num domo ali de proteção que a pandemia não chegou neles, né? O desempenho dele no Bayern era fantástico, né? Pra quem lembra daquele Bayern de Munique dele, era um rolo compressor. E assim, cara, eu acho que aquele Bayern dele poderia ter sido bicampeão da Champions, mas deu um azar enorme de ter perdido o Lewandowski justamente naquela semana que ia enfrentar o PSG, né? E assim, pra quem lembra da eliminatória contra o PSG, lembra que o Bayern de Munique jogou muito melhor que o PSG. O Bayern de Munique amassou o PSG e não conseguiu vencer, não conseguiu passar de fase, porque o Keylor Navas estava maluco, o Keylor Navas estava catando até pensamento, e eles estavam sem o Lewandowski, que acabou fazendo falta. E olha aqui, mesmo sem o Lewandowski, aquela eliminatória contra o PSG foi decidida no gol fora, né? Eles empataram, né? Foi 3-2 pro PSG em Munique e 1-0 pro Bayern na França. E aí, pelo critério do gol fora, que ainda existia naquela época, né? Ele foi abolido na temporada seguinte, o PSG acabou se classificando. Mas se eles não tivessem perdido o Lewandowski, que vale dizer, é aquela temporada que o Lewandowski quebra recorde de gols na Bundesliga. Ele faz 41 gols na Bundesliga, que é o campeonato de 34 rodadas. Então, exatamente, o Tony tá lembrando no chat, o Lewandowski se lesionou na data FIFA, justamente naquela temporada. Então, pra você ver aí. E era um jogo bem irrelevante também, acho que era bem alguma coisa assim, tipo Albânia da vida, um jogo bem pequeno. Ele tem uma lesãozinha no joelho, aí acaba ficando um período fora. Então, assim, era um Bayern de Munique absurdo, sensacional, 2 temporadas que foi um rolo compressor, passou o trator por cima de todo mundo, e aí na Alemanha que parecia que seria igual, porque, cara, se você lembrar o início do Hans Flick na Alemanha, ele emplaca, sei lá, parece que é 8, 9, 10 vitórias seguidas, e várias vitórias com goleado, então foi um início assim, que empolgou, parecia que realmente ia dar certo na Alemanha, as coisas iriam funcionar, mas eu não sei o que foi que aconteceu de uma hora para outra, que o time começou a empatar, perder, entrou numa bola de neve, e assim, eu lembro que na Copa do Mundo a gente falou aqui que o desempenho da Alemanha não tinha sido uma catástrofe. Na Copa do Mundo a Alemanha, na verdade, ela deu muito azar por não ter um homem-gol, porque ela criou muitas chances em todos os jogos que fez. Contra a Espanha, contra o Japão, contra a Costa Rica. É verdade. Mas acabou também perdendo um caminhão de gols. Contra o Japão mesmo.
A Alemanha, ela perde pro Japão na Copa do Mundo, só que se você pegar aquele jogo e olhar, a Alemanha perde uma cacetada de gol contra o Japão, Sim. cara. Era um jogo que era pra ter vencido. Eles lideraram ou foram um dos primeiros, se eu não tô enganado, em número de chances criadas na fase de grupos inteirinha, somando todas as seleções. Exatamente. Então, acho que talvez isso até possa ser um dos fatores da crise atual que a Alemanha vive no futebol, né? Porque eles não conseguem produzir um atacante top, cara. Cara, a Alemanha, a gente tá falando de uma nação que é tetracampeã do mundo, que tem um dos campeonatos mais fortes do mundo. Os caras não conseguem produzir um atacante bom. Cara, pega a Nigéria, olha os atacantes que a Nigéria tem e olha os atacantes que a Alemanha tem. A diferença é grande. Então, isso acaba fazendo diferença, porque, eu repito, não é todo time que consegue jogar muito sem um centroavante, que nem o Manchester City fez, por exemplo. O centroavante, cara, o cara do gol. Por que o cara do gol é tão caro no futebol? Porque o cara do gol é o cara do gol, pô, e o gol é a coisa mais importante do futebol. Então, faz muita falta você não ter um cara que faça gol. O cara que tá lá na área, que Mas e o Havertz, velho? De área. Porra de Havertz. Cara, o Havertz, nem a posição dele ele tá funcionando. Imagina se tascar ele de centroavante, né, cara? Não funciona, cara. Não dá certo. Se o Lewandowski fosse alemão, aí seria outra parada, né? A gente poderia estar vendo uma era diferente. Mas só pra tentar fazer um resumão, desde 2014 que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo, em 2016 ela cai na Eurocopa pra França, aí em 2018 ela cai na fase de grupos da Copa do Mundo. Lembrando que em 2018 a Alemanha caiu na fase de grupos perdendo pra Coreia do Sul. Na última rodada. Nossa. Tá? Perdendo para a Coreia do Sul, perdendo para México. Foi uma fase de grupos terrível da Alemanha. Naquela época ainda era comandado pelo Joachim Löw. Aí, 2021, Eurocopa, cai nas oitavas de final para a Inglaterra que foi finalista daquela edição. 2022, Copa do Mundo, cai na fase de grupos, a gente falou aqui agorinha. E agora tá aí, já tá classificada para a Eurocopa do ano que vem, porque é o país sede, mas com um desempenho muito ruim. E nesse período, a Alemanha tem duas derrotas bem fortes, que é essa do fim de semana contra o Japão, por 4-1. E pra quem não lembra, a Alemanha tomou um 6-0 da Espanha, tá? É verdade. Quando ainda era comandado pelo Joachim Löw. Então, é uma era, assim, pós-título mundial da Alemanha, que é um negócio pavoroso, né, cara? É muito, muito ruim. E realmente eles não conseguem substituir o Klose, cara. Desde que o Klose se aposentou, os caras não conseguem encontrar um centroavante que chegue nem perto do que era o Klose, né? Então, é isso. E assim, com todo carinho, tomara que piore, né? Tomara que se lasquem ainda mais, porque é isso aí. A gente é brasileiro, a gente guarda rancor mesmo. Teve uma fala importante, acho que foi do Kimmich, né? Ele falou, dentro do grupo aqui no vestiário, a gente fala com a gente mesmo, a gente conversa e tenta se lembrar de quão bom a gente é. A gente tem qualidade e tal. Só que com esses resultados toda hora acontecendo, a gente tem que começar a repensar. Será que a gente é tão bom assim mesmo? Acho que foi o Kimmich que falou isso aí, né? Eu agora não tenho certeza absoluta, mas quase certeza. Enfim. Ele chegou a se culpar no ano passado, depois da eliminação na Copa do Mundo. Teve essa. Ele disse que desde que ele começou a jogar pela seleção, que a seleção só tomou taca. E realmente é verdade, mas a culpa não é do Kimmich, claro, né? Porque ele é um dos melhores jogadores alemães. Inclusive, quem dá assistência maravilhosa pro gol do Sané é o próprio Kimmich. Exatamente. E falando nos jogadores, cara, no terceiro gol do Japão ontem, chamou muita atenção o comportamento do Rüdiger, porque ele larga a jogada. O cara que faz o gol, ele sai atrás do Rüdiger, o Rüdiger não corre, ele simplesmente para de E olha que o Rüdiger é rápido, hein? Ele é muito rápido, ele é um dos zagueiros mais rápidos do mundo, se não for o mais rápido. Então não faz sentido ele ter abandonado a jogada. Teve gente que falou, mas ele tá cansado. Pô, irmão, e aí, você vai ficar abandonando a jogada porque você tá cansado? É futebol, filho. É futebol, não é pelada não. Na pelada é que a gente para de correr porque tá cansado. No futebol profissional não é assim que funciona. Então, realmente era estranho. Talvez alguns jogadores estivessem incomodados com o Hans Flick e tenham derrubado ele. O Rüdiger, pelo menos, pareceu que tava muito afim de derrubar o Hans Flick, né? Mas, enfim, cara. Agora tem que ver quem é que vai suceder. O Nagelsmann é o favorito porque provavelmente é o melhor treinador alemão que tá desempregado, né? Só que assim, cara, 36 anos você assumir uma seleção é estranho, né? A não ser que seja um contrato curto, tipo, um contrato até a Copa do Mundo 2020 e 26. Mas mesmo assim, eu não sei se o próprio Nagelsmann vai querer, né? Talvez ele esteja esperando para assumir um clube. Porque, por exemplo, o contrato do Carlo Ancelotti com o Real Madrid só dura até o final dessa temporada. Então, talvez ele tire um ano sabático aí e fique esperando para ver se o Real Madrid vai ficar livre para ele assumir. Ou então qualquer outro clube, porque clube grande tá trocando de treinador o tempo inteiro aí, então pode ser que daqui a pouco a vaga no Chelsea já abre de novo. Exatamente, no Chelsea, sei lá, o Eric Ten Hag cai no Manchester United, ou então o próprio Bayern de Munique, vai que eles demitem o Tuchel e chamam o Nagelsmann de volta, eu não duvidaria de nada, né? Mas enfim, se não for ele, por exemplo, tem outras opções, tem o Ralf Rangnick, por exemplo, que é um cara muito respeitado lá no futebol alemão e tá livre no mercado. Esperar pra ver. De qualquer forma, tá tudo cagado, porque eles têm um ano agora, menos de um ano pra Eurocopa e estão sem treinador. E seja lá quem assumir,
vai ter muito trabalho aí para lidar com esse grupo. Exatamente, lembrando que a Alemanha jogará em casa, então tem aquela pressão extra pra fazer bonito, né? Imagina, cair na fase de grupos já é feio em qualquer lugar, mas cair na fase de grupos em casa é pior ainda, né? Então o treinador que chegar aí vai ter que segurar essa bomba. A princípio o Rudi Völler, que é diretor da seleção alemã, vai assumir interinamente contra a França e depois a gente vê o que vai acontecer. É isso que eu ia falar, eles vão enfrentar a França agora. E meu irmão, do jeito que a Alemanha tá em frangalho de pegar a tal da França, eu não duvido de ter mais uma tacazinha aí deles nessa semana, não.